Têm surgido algumas críticas à volta dos dados do desemprego e do crescimento da economia apresentados pelo INE. O governo e o partido que o sustenta fazem uma leitura favorável dos dados e o maior partido da oposição considera que, apesar das medidas anunciadas, os resultados têm sido negativos. Posto isto, o gestor e professor universitário Pedro Ribeiro faz também alguns comentários em relação aos dados do PIB, que mostram um crescimento da economia na ordem dos 3,9% em 2017, quando, na verdade, o governo tinha falado em 5,5% de crescimento econômico no mesmo ano. Os dados apontam para um crescimento que não é pujante como se tem propalado, e nem consistente. Mas o fato de a economia crescer a 3,9%, isto é importante, porque significa que a economia está a crescer. Mas também há ali um outro problema que, muito embora não se fala e que devia estar presente, que é as finanças públicas. As finanças públicas não estão estabilizadas, o que é preocupante. Relativamente à redução da taxa de desemprego, diz que os dados suscitam algumas dúvidas e que alguns fenómenos podem pôr em causa essa diminuição. Designadamente, a economia cresceu uma taxa razoável, mas a própria economia não foi capaz de gerar postos de trabalho. Muito pelo contrário, destruiu emprego. E mesmo os poucos que criaram essa geração de emprego, devia ser decente. Não foi decente e muito menos qualificado. Há um outro pormenor que tem a ver com uma franja da população, que foi naturalmente a população ativa, aumentou, mas em contrapartida não houve o tal aumento ou criação de postos de trabalho. Isto é paradoxal. É preciso também que seja analisado em pormenor para poderem perceber se realmente houve essa dinâmica positiva ou não. Os dados apontam ainda para um forte crescimento da taxa de natividade e uma redução significativa da população ativa, aspectos que, de acordo com o analista, precisam ser verificados. Isto mostra, dada a tal introdução da nova metodologia, porque há certos grupos que devem entrar nos estudos e que não entraram, designadamente os inativos, que é preciso aqui esclarecer que não são inativos natos, são inativos que estão disponíveis à procura de emprego, mas que porventura estão desencorajados ou não querem este emprego, porque por diversas razões não querem este emprego. E há os inativos que estão disponíveis, não querem estes empregos, mas porventura estão disponíveis. E há os outros que porventura, os tais designadamente trabalhos tempos parciais, e que também não contam nas ditas taxas oficiais, ou seja, taxa assumida pelo INE e pelo governo de Cabo Verde. Foi ainda questionado em relação às medidas de políticas ativas de emprego implementadas pelo Executivo, se estas estão ou não a dar respostas. Pedro Ribeiro afirma. E mostra em determinadas segmentações populacionais que não tem surtido efeitos. Não basta criar incentivos fiscais a micro e pequenas empresas se não forem naturalmente absorvidas pelas empresas. É preciso analisar, saber se realmente essas medidas estão a chegar às micro e pequenas empresas. Uma outra medida importante que foi intentado pelo governo, tem sido implementado, mas que ainda não se sente, principalmente pela camada jovem, é as políticas ativas de emprego. Isto leva o seu tempo, naturalmente, mas há um problema que faz-se formações, mas não se percebe, se estabelece essa relação mercado de trabalho, empresas e o próprio jovem recém-formados. Segundo ele, cabe ao governo analisar também se as medidas estão a ser bem implementadas ou não, assim como o seu reflexo junto das pessoas. Quanto aos dados que indicam que em 2017 existiam mais homens desempregados do que as mulheres, Pedro Ribeiro acrescenta que é necessário saber o motivo, já que é a primeira vez que isso acontece.